Bem, cá estamos de volta, né? Vamos novamente continuar com nossa apresentação, né? E agora vamos trazer para vocês mais algumas das características, né, da tragédia, para que você possa perceber, né, os elementos que a estrutura, enfim, e logo depois vamos trazendo considerações filosóficas, né, a respeito desse tema. Bem, vamos lá. Especificamente em relação à característica da tragédia, em Aristóteles ele o faz a partir de alguns elementos que ele utilizou para, digamos, montar uma estrutura, né, explicativa, e nós vamos apresentar para vocês algumas delas e, é claro, algumas considerações tecidas pela Sasso. A primeira delas é quanto à estrutura da tragédia. Ela é composta de vários episódios, né? E esses episódios estão sempre interrelacionados. Vamos pensar Édipo. Há vários momentos, né? Desde o momento em que Laio descobre, né, o risco que haveria, né, de que se cumprisse uma profecia, a tentativa de se matar Édipo, a adoção dele por outro rei, enfim. Então percebam, há vários episódios e cada um deles é composto por várias ações e essas se conectam, ou seja, uma se liga à outra. Em Aristóteles, essa conexão e essa hierarquia, esse processo, né, de construção dos episódios, ele os dividiu em começo, meio e fim. No entanto, o drama grego clássico ele é composto de 5 episódios. O drama renascentista, inclusive, incorpora e se inspira nessa estrutura clássica para montar também os seus dramas. Bem, como é que se estrutura ele, né? O drama, de modo geral, trágico, ele é composto com prólogo, um epílogo, um envoi, as odes de coral, diálogos em coro e solilóquios. Bem, como essas peças eram escritas? Elas eram escritas em um estilo chamado triméter jâmbico. E, segundo Sasso, esse estilo é semelhante aos ritmos dos versos em branco que Shakespeare usava. Também é semelhante ao que homens usavam no palco grego. Como eu disse agora há pouco, uma característica importante que é necessário que se apresente é que os atores eram todos homens, né? E eles usavam máscaras para representar as emoções, né? Diga-se de passagem, tem uma matéria interessante a respeito dessa vinculação Shakespeare, Grécia, enfim, que é o filme Shakespeare Apaixonado. Se você o assistir, você vai ver que lá temos um pouco disso, né? Só só homens, né, podem interpretar dentro do teatro a época de Shakespeare, né? E a musa dele, né, se traveste de homem para poder participar da peça, né? Mas nos gregos, além dessa característica de ser digamos, um espetáculo essencialmente masculino, cujos atores eram homens, né, também fazia-se uso das máscaras, né, como nós dissemos, e que inclusive introduz nosso vídeo de apresentação para ilustrar para vocês esse caráter de alegria, tristeza, essas forças, né, tão contrárias que estão presentes na tragédia. Bem, o que mais que se pode dizer à luz de Aristóteles, né? Na tragédia grega nós temos um elemento, digamos, comum, que é a ação. Nada é desperdiçado. A todo momento acontecem uma série de fatos e, como eu disse, tudo está concatenado, nada acontece por um acaso. Vamos pensar novamente o exemplo de Édipo. O fato dele descobrir e desvendar o enigma da esfinge não acontece por um acaso. Todas as ações que acontecem ao longo da tragédia é como um efeito dominó que vai levando a outro, enfim, mas com vistas a atingir uma determinada finalidade, né? Bem,
Nela, vamos ver que existe o herói trágico, né? E na medida em que você começa a lidar com esse herói trágico, você começa como que a perceber essa teia de causalidades que vão acontecendo. E você começa, digamos, a viver isso. Você começa a perceber que isso vai levar a algo, mas é inevitável. Ou seja, não há como mudar. E isto vai provocar em nós algo chamado amartia. E estes elementos nós vamos trazer para vocês daqui a pouco. Bem, além disso nós temos a mimesis, né? A tentativa de se mostrar uma narrativa, né? Por meio do espetáculo, enfim, e a diegese, ou seja, se diz a narrativa. Bem, só para finalizar, então, nós temos uma estrutura de enredo dinâmico, mas com elementos ligados causalmente, né? E ao longo do processo você vai perceber que busca-se fazer uma tentativa de se mostrar a você que está assistindo a tragédia como o herói age no sentido de realizar o objetivo a qual ele se propõe, enfim, e como elemento trágico, que nós vamos ver daqui a pouco o termo que se aplica a ele, acaba por fazer com que ele não consiga, né? Bem, vamos lá. Quais outros elementos está presente nela e que nós gostaríamos de ressaltar? Um que nós já havíamos dito é quanto à purgação. O que seria essa purgação? A catástrofe que acontece na tragédia faz com que o ser humano, diante daquilo que ele experimenta, aquele terror todo, enfim, ele como que tem um aprendizado, ele lida com o trauma da vida e como que adquire a coragem para enfrentar essas vicissitudes com o qual nós iremos nos deparar. Um exemplo que eu gostaria de dizer para vocês é, por exemplo, um filme nacional que algum tempo atrás eu assisti, Tropa de Elite 1. Se você perceber, o herói, ele, embora, é claro, ele não tem os elementos trágicos típicos gregos, mas aqueles elementos que se apresentam lá de sofrimento, de manifestação de condutas, atos que buscam resolver aquilo com o qual ele se encontra, enfim, como que nos envolve e nós nos envolvemos emocionalmente com aquilo de tal modo que nós colocamos no personagem toda a nossa emoção e ao sairmos daquela situação toda, nós saímos como que aliviados, né? Isso faz com que nós encontremos um certo sentido em nossas vidas por meio dessa espécie de aprendizado. Por quê? Por meio desses exemplos de que a vida pode ser trágica, nós encontramos forças para perceber na vida a necessidade de a enfrentarmos, lidarmos com sofrimentos, enfim, porque os traumas necessariamente virão com a vida, em especial o da morte, e com isso buscar-se um significado dessa experiência. A princípio não parece fácil, né? Enfim, mas você de convir que vivenciamos muitas vezes essa situação, quer seja em experiências no nosso cotidiano, onde situações trágicas como o que nós apresentamos no primeiro vídeo, enfim, que é um fato real, né, acontecido, ou outros em nossa vida, acabam como que por fazer com que nós saiamos diferentes desses episódios. Então a tragédia faz com que nós adquiramos uma espécie de anticorpo para lidar com os sofrimentos da vida e dar um sentido à nossa vida, né? Bem, o que mais nós poderíamos dizer? Existem algumas características, por exemplo, quanto ao herói trágico. Por exemplo, convencionalmente, normalmente ele é um indivíduo
de alta ou nobre estirpe, e ele está como que envolvido em um objetivo nobre, ou seja, ele está engajado em uma ação nobre. Ele tem a amartia, nós vamos dizer daqui a pouco que é isso, o que é isso, né? E sua desgraça é maior do que ele merece. Então veja só, vamos pensar Édipo. Édipo mata o pai, mas o faz sem saber que era o pai. Desposa a mãe sem saber que era a mãe, enfim. E o castigo que ele tem é terrível, né? Então, as ações que o herói adota faz com que ele seja levado à catástrofe. Mas o interessante é que a todo momento ele acredita que ele está fugindo da catástrofe. Mas na verdade, tudo que ele faz é como que agindo para que a catástrofe de fato aconteça. Outro aspecto interessante é o seguinte: ele vê o erro de seus caminhos, mas quando ele se apercebe, digamos, de todos os erros pelo qual passou, enfim, aí já é tarde demais para mudar. Consequentemente, ele não tem como mudar o caminho. A isso os gregos chamavam de anagnoresis, ou seja, o herói trágico passa por uma série de situações, percebe finalmente o fio que une todos esses fatos e as consequências dele, mas quando ele vê, já é tarde, não há nada que ele possa fazer. Bom, vamos continuar um pouquinho mais e vamos finalmente tratar da amartia, né? Que é um conceito que nós apresentamos para vocês e que agora vamos lidar especificamente com ele. O que é a amartia? A amartia é um elemento que está presente no herói trágico e seria uma espécie de falha de caráter. Ou seja, toda a tragédia se inicia a partir do momento que o herói trágico faz uma má escolha. E a partir daí, essa má escolha que ele fez faz com que se realizem uma série de eventos, enfim, que vão levar ao episódio trágico. Por exemplo, eu gostaria de apresentar alguns agora para vocês. O orgulho excessivo, a ubris, né? E dentre elementos que caracterizam essa ubris, eu cito, por exemplo, uma blasfêmia, né? Ele profere contra os deuses, a traição ao anfitrião ou convidado, o derramamento do sangue de um parente, enfim, todos esses elementos caracterizam a amartia, a primeira ação que o herói trágico inicia e que vai acabar por ocasionar a conclusão trágica, né? Além disso, ela segue os elementos espetaculares, né? Ou seja, padrões elevados de verso, música, que buscam fazer com que você se envolva nela completamente. E por fim, a ironia dramática. Então veja só, o herói, por meio da amartia, comete uma falha, né? Que o leva a desencadear uma série de eventos, né? Mas ao longo do tempo ele não pode mudar isso. E aí está a ironia, né? Você que assiste uma obra trágica, você está ciente das tramas que estão sendo realizadas, né? Que o herói está fazendo, enfim. Mas não há muito o que fazer. E o que você pode fazer? Somente aprender, ou seja, não incorrer nos erros do herói, né? Isto porque, para Aristóteles, a tragédia tem uma função pedagógica, ou seja, nos instruir para que nós aprendamos em nossas vidas, nós não repitamos os erros do herói trágico. Então, na medida em que assim fazemos, nós percebemos o caminho irrevogável do destino, a amartia do herói trágico, né? E é claro, temos empatia para com ele, porque vemos, afinal, o quanto ele irá sofrer. E por meio disso, há uma aprendizagem e logo a seguir aprendemos e buscaremos tentar evitar que isso ocorra. Bem, então é isso. Vamos terminar este vídeo e logo depois eu convido a
lidar com a próxima etapa de nossa análise. Obrigado.